apóstolo João. Quando nós olhamos toda esta carta, esses 7 versículos, eles podem ser divididos em 3 pontos. E aqui nós começamos a discorrer no texto. Primeiro, Jesus faz uma aprovação, um elogio para a igreja. Segundo, ele faz uma acusação para esta igreja. Terceiro, ele faz uma admoestação, ele dá um conselho para eles. Então a carta, os 7 versículos, divide-se em aprovação, depois acusação, depois admoestação. Rapidamente, vamos olhar para a carta. A carta começa primeiro com uma aprovação, a partir do versículo 2. O texto diz assim, versículo 2, versículo 3 e o versículo de número 6, todos aí é Deus elogiando, é Cristo elogiando aquela igreja. E qual é o elogio para aquela igreja? Percebam, conheço as tuas obras. A palavra obras aqui é kopos. A palavra kopos é trabalho árduo, é trabalhar até cansar. Ou seja, eu conheço o teu trabalho, as tuas obras, o teu trabalho. Conheça a tua perseverança, que não pode suportar aos maus e que puseste à prova o que se diz apóstolo e não são. E tu o achartes mentiroso. O versículo 3, mais um elogio. Tens perseverança, por causa do meu nome sofreste, mas vocês não se entregaram, vocês são realmente firmes. Aí vem o versículo 6. Tens, porém, a teu favor que odeio as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Então este texto fala a respeito da aprovação. Cristo é como se Cristo estivesse batendo palmas, aplaudindo este comportamento desta igreja. Que aprovação são essa? Jesus começa fazendo elogios. Primeiro, ele fala que esta igreja era uma igreja que servia, que trabalhava, se esmerava. Lembrando que a palavra obra aqui é kopos, suar, exaustão. Não era uma igreja que estava de braços cruzados, não era uma igreja de fachada, onde não havia esforço, não havia esmero. Não, esta igreja tinha trabalho, ela servia. Como era o trabalho desta igreja? O texto vai dizer que o trabalho desta igreja era um trabalho zeloso, não era feito de qualquer forma. Havia zelo, havia cuidado, havia um esmero da liderança e dos crentes em fazer a obra de Deus. Depois, ele vai dizer que este trabalho também era um trabalho sacrificial, labor, trabalhar até exaustão. Eles se sacrificavam na obra de Deus. Eles não trabalhavam cansados, eles trabalhavam até cansar. Isso me faz lembrar de Atos, capítulo de número 12, quando a Bíblia diz que Pedro está preso, né? O Tiago já tinha sido morto, o Pedro é preso, a igreja resolve orar. Eu não sei se a igreja orou pelo Tiago, mas a Bíblia diz que orou pelo Pedro, não orou pelo Tiago, Tiago morreu. Aí oraram pelo Pedro e Deus fez um milagre. Aí a Bíblia fala que lá, a palavra oração, eles oraram incessantemente. A palavra incessante lá é ektenos, fala de orar até cansar. Não é orar cansado, é orar até cansar. É a mesma ideia, não é trabalhar cansado, é trabalhar até cansar, até suar a camisa, até fadigar a alma. Ou seja, o trabalho desta igreja de Éfeso era um trabalho sacrificial, labor. E o texto está dizendo que Deus, que Jesus conhecia o labor, o esforço, o zelo, o serviço desta igreja. Por que que ele conhece? Porque lá no capítulo 1, o João disse assim, olha, e eu olhei para ver quem falava comigo, e vi quem? 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Por que que Jesus conhece a obra da igreja? Porque ele está no meio da igreja, ele anda no meio da igreja, ele sonda a igreja, ele sabe quem é quem aqui nesta noite, ele sabe quem está se esmerando, quem está zeloso na obra, ele sabe quem está se esforçando, ele sabe quem está trabalhando até cansar, ele sabe aquele que vem fadigado, mas vem, ele conhece a obra, aleluia.
como era o trabalho desta igreja. De acordo com o texto, o versículo 3 tem perseverança, ou seja, era um trabalho perseverante. Por quê? Porque era uma igreja de certa forma atacada. Significa, o que é esse trabalho perseverante? Resistência em meio às tribulações, não desistir diante das adversidades. Ou seja, são características maravilhosas dessa igreja, que também nós podemos trazer para nós. Nós também precisamos ser uma igreja que serve, nós também precisamos ser uma igreja zelosa, nós também precisamos trabalhar de forma sacrificial, nós também precisamos ser perseverantes no trabalhar para o Senhor. Não é somente trabalhar quando o vento está a nosso favor, não é somente ajudar a sua liderança quando tudo está dando certo, não. Mesmo com perseguição, mesmo enfermo, mesmo desempregado, mesmo na crise que esse país enfrenta, a gente não para de trabalhar para Deus, a gente persevera na obra de Deus, a gente vai até o fim, a gente não retrocede diante das adversidades. Então percebam que são características maravilhosas desta igreja. Outra característica que é aprovada pelo Senhor, a obra desta igreja, era uma igreja de certa forma separada. De que maneira? Olha o versículo 6, fala assim, olha, na verdade o versículo de número 2, na parte C diz assim: puseste à prova o que se diz apóstolo e não são. Versículo 6: tens porém ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então ela é uma igreja separada, era uma igreja que não se misturava com heresias, com coisas que a Bíblia não concorda. Significa que esta igreja de Éfeso, ela examinava com cuidado, isso é muito sério, ela examinava com cuidado os ministros que visitava ela. Era o cuidado desta igreja, era o zelo com o lugar público que as pessoas pregavam a palavra. E isto deve ter no nosso coração dia a dia. Eu me faço uma pergunta, talvez você está perguntando, Santiago, de que forma este zelo, este cuidado de separar as coisas alcança a minha vida como cristão? Porque me parece que esse zelo aí é da liderança, mas eu não sou líder. A pergunta é: quem é o pregador que você ouve no YouTube? Você é guiado por qual pregador das mídias sociais? Que tipo de mensagem você está ouvindo? Você está comparando aquilo que é ensinado com as escrituras? A igreja de Éfeso fazia isto. Ela analisava o ministro e a ministração, o pregador e a pregação. Por quê? Porque não tem como separar a mensagem do pregador. Não há separação. Não há separação. E esta igreja aqui, ela examinava com cuidado. E é interessante, por que eles fazem isso? Lembra, ele foi lá em Atos capítulo 20 e ele ficou 3 anos lá. E o que Paulo ensinou, na verdade, Atos 19. O que Paulo ensinou para esse povo agora em Atos 20? Ele disse: olha, eu estou muito preocupado com vocês. Lá em Atos 20, a partir do verso de número 28 ao 31. Ele disse: por quê? Porque olha, vai surgir no meio de vós lobos. Ele diz: não era não, no meio de vocês pode surgir pessoas que vão contradizer as escrituras, e vocês precisam estar atentos. Irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil, irmão. Estamos vivendo um tempo muito complicado, e a gente precisa abrir bem os olhos. Quem você está ouvindo? Eu fico pensando, como é que eu deixo de ouvir o meu pastor, que eu conheço, que luta por mim há 10, 15 anos, me ensinando, para ser guiado por uma mensagem que aparece. Irmão, não tenho nada contra, a questão é, não serve como guia. Não serve. É aqui que você se alimenta.
É aqui que tem alguém que põe a mão na sua cabeça e ora por você. E quando quebra a cara lá fora, você não vai ligar para o coach lá da televisão, você vai ligar para o seu pastor. A gente precisa analisar tudo isso. E esta igreja tinha esse cuidado. Outro elogio que esta igreja tem é que esta igreja sabia observar tanto a doutrina quanto as práticas certas. Aí entra o versículo 6. Tens, porém, a teu favor, elogio, que odeia as obras dos nicolaítas. Há uma divergência do pensamento que seria estes nicolaítas. Exemplo, o doutor Hernando Dias Lopes tem uma forma de pensar. O Henry Wisby tem outra forma de pensar. O Henry Wisby acredita que é justamente desses nicolaítas que o sacerdócio universal é colocado de lado e alguém como principal intercede por todo mundo. Surge a ideia da confissão auricular, é a partir daqui que ele acredita que começa. Já o doutor Hernando Dias Lopes pensa diferente, ele entende que estes nicolaítas significa destruidores do povo. O que eram esses nicolaítas? Eles pregavam uma nova versão de cristianismo, era um evangelho liberal, sem exigência e sem proibição. Os nicolaítas chegavam e disseram: olha, para que ficar santificando? Precisa disso não, Deus só quer teu coração, rapaz. Para que ficar se esmerando? Não, precisa. A graça de Deus te alcança de qualquer jeito e você vai levando. Era isso. Esta igreja, quando chegou esse tipo de pregação no meio dela, ela rejeitou. Ela jogou de lado, ela não absorveu, ela disse: o evangelho é diferente. Esta igreja percebeu isso. Aí eu lhe pergunto nessa noite: você já consegue observar quando alguém fala algo que não está centrado nas escrituras? Vamos adiantar? Diante de tudo isso, a gente entende uma coisa: nesse particular, precisamos aprender com a igreja de Éfeso. De que maneira? Porque estamos vivendo uma época de paganização da igreja. Estamos perdendo o compromisso com a verdade. Muitos têm aversão à teologia séria, ortodoxa. Muitos buscam novidades, não querem ser guiados pela palavra de Deus. Algumas igrejas estão pregando outro evangelho, o evangelho do descarrego, do sal grosso, da quebra de maldição, até mesmo para crente salvo, da prosperidade material, mas não o evangelho da santificação e do arrependimento. Esta igreja de Éfeso aqui, ela conseguia perceber tudo isso e ela rejeitou um evangelho que não fosse o certo. Ela rejeitou tanto a teologia quanto as práticas dos nicolaítas. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Eu falo isso de uma forma geral, e a gente tem que vigiar demais. Nós estamos perdendo a capacidade de refletir, a capacidade de pensar, de raciocinar. Qual é outra elogio que Cristo faz a esta igreja? Ela era uma igreja sofredora. Porque o texto vai dizer assim: tem perseverança, e por causa do meu nome sofrestes. Por causa do meu nome sofrestes. Isso aí parece, nesse mundo que vivemos hoje, parece estranho. Crente sofrer? Sofre. Um dia eu estava na igreja do pastor Antônio Peperalho, sentado ao lado dele, e uma irmã cantava empolgada. Agora, numa melodia que eu não sei qual é, mas diz assim: que agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Pastor Antônio Peperá do meu lado bateu em minha perna e disse: ah, meu filho, a quem dera que fosse. Evangelho é chorar. Tem hora que é perder também. Jesus, aquele que não perder não acha lá. Evangelho às vezes é ficar só. Evangelho às vezes é ser apedrejado. Evangelho às vezes é ver alguém indo de volta à polpa e a gente parece que está amarrado. Evangelho é isso. Evangelho é não negar a Cristo diante das ofertas que parecem ser tão maravilhosas e continuar firme, perseverando. Esta igreja de Éfeso era uma igreja sofredora. A verdade é que a gente perdeu o entusiasmo pelo sofrimento. A gente ouve muita coisa
que confronta a ideia do Evangelho. Paulo, quando escreve sua última carta a Timóteo, ele fala assim: todos quantos quiserem ter uma vida piedosa sofrerão perseguições. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz. Cruz é símbolo de sofrimento, cruz é sinônimo de dor, cruz é sinônimo de negar, cruz é sinônimo de choro, cruz é sinônimo de lamento. Tome a sua cruz e siga-me. Era uma igreja sofredora. Eles suportavam pacientemente os fardos sem desanimar. Eu lhe pergunto nesta noite: você está disposto a sofrer por amor ao nome de Jesus? Vamos adiantar. Esta igreja, quando nós olhamos esses elogios, ela parece um tanto perfeita. Que igreja maravilhosa! Quem não gostaria de pastorear alguém daquela? Eu dizia: quero, se não tivesse lido o restante da carta. A primeiro momento disse: mas que igreja trabalhadora, não tem ninguém preguiçoso, o povo se esforça, o povo trabalha até cansar, o povo rejeita os nicolaítas, tanto a sua teologia quanto a sua prática, mas que igreja formidável. Só que aquele que anda no meio da igreja, lembra, tem uns olhos como chama de fogo. E por ele ter os olhos como chama de fogo, é que agora vem as acusações, porque só ele pode fazer isso. De que maneira? A partir do verso 4. Ele fala assim: tenho, porém, contra ti, o quê? Vocês deixaram o primeiro amor. Que coisa! Paulo falou tanto disto lá na carta aos Efésios. Paulo disse: vocês estavam mortos nos vossos pecados e delitos, e vocês estavam destinados para o inferno. Aí entra o versículo 4 do capítulo 2: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Lá no capítulo de número 3, ele fala que eu preciso estar fundado, arraigado, alicerçados em amor. Paulo admoestou tanto, avisou tanto, pregou tanto para ele, que o amor era a base, o sustento de todas estas ações. E agora esta igreja tão zelosa, aquele que tem o olho como chama de fogo, fala assim: eu não estou gostando de vocês, eu não estou concordando com a atitude de vocês. Por quê? Porque vocês deixaram o primeiro amor. A igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. O que significa isso? A ação deles era mais importante do que a motivação correta. Eles estavam no automático espiritual. Confesso a vocês, já vivi isso. Confesso a vocês, já subi a púlpito para pregar no automático. Já esbocei mensagem no automático. A gente tem que ir, eu tenho que atender a agenda. E a gente fica no automático porque a gente entende que fazer é mais importante do que o porquê estou fazendo. E Jesus olhou justamente isto e disse: a ação de vocês está mais importante do que a motivação correta. O que é isto? O que é deixar o primeiro amor? O que fazemos para o Senhor é mais importante, muito mais importante do que o motivo pelo qual fazemos. Mas é necessário que nós entendamos esta noite que fazer para o Senhor é importante, sim, mas mais importante do que fazer é saber por quê ou por qual motivo nós estamos fazendo. O que é o primeiro amor? É uma completa devoção a Cristo. É o amor da lua de mel. Você ainda lembra? Parece ser um pouco constrangedor, mas acredito ser necessário pela força da mensagem.
Você lembra como eram os seus primeiros beijos com a esposa? Com o esposo também. Você lembra, irmã? Esse primeiro amor é o fogo que incendeia o coração e gera uma devoção contínua ao objeto do amor, ao amado. Mas aí você diz: Santiago, mas como isto? Esta igreja trabalha, persevera, tem doutrina, mas não ama. Sim, é possível. Assim como é possível uma esposa ser uma boa dona de casa, uma esposa ser uma boa mãe de filhos, uma esposa até cuidar do marido, uma esposa ser zelosa com a casa e mesmo assim não amar o marido. É possível. Cuida dos filhos como ninguém. Faz um almoço que o marido tem dificuldade para emagrecer, mas não ama ele. É possível. Porém, é impossível esta esposa ser feliz. É impossível. É possível cantar sem amar a Deus. É possível pregar sem amar a Deus. É possível liderar sem amar a Deus. É possível congregar sem amar a Deus. É possível dizimar e ofertar sem amar a Deus. Agora é impossível ser feliz. Quando é que eu percebo que realmente eu perdi o primeiro amor? É quando aquilo que eu faço para Deus não me alegra mais. Se tornou um peso, se tornou um fardo. Eu vou porque tem que ir. Se eu não for, o pastor Alex vai ligar. Se eu não aceitar o cargo, o pastor Alex, mas rapaz, eu te escolhi. Se eu entregar o cargo, vou dizer que eu sou fraco. Eu faço, até canto, mas não me motiva mais. A chama não arde mais no coração. Nesta noite o Espírito de Deus nos trouxe aqui. Aleluia. Não se prenda somente no fazer para Ele, mas ame Ele antes de tudo isso. Oh, aleluia. O que nós aprendemos nesse ponto é que eu não posso substituir o trabalho. Eu não posso substituir o amor pelo trabalho. Eu não posso substituir o fervor pelo trabalho de maneira alguma. É necessário ter trabalho? Sim. Mas a base de tudo isso é um amor contínuo e crescente ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lhe pergunto nesta noite: o seu coração ainda arde quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus? O teu coração ainda consegue se alegrar quando você recebe a oportunidade para louvar de forma pública no templo a Deus? Você vem e traz o seu dízimo e a sua oferta com o coração alegre. Você ainda consegue se alegrar por cada culto oficial prestado aqui neste lugar? Oh, aleluia! Se isto não acontece na sua vida, eu quero me dizer: você deixou o primeiro amor. Trabalho para Deus não substitui relacionamento com Ele, vida com Ele, falar com Ele, andar com Ele, sentir Ele, ouvir Ele, conversar com Ele. Oh, aleluia! Orabanda candarabaha, iramacanto romanaramasharabacandarabaha. Oh, aleluia, não é só trabalho. Tem um livro que eu li ele há uns 3 anos atrás. Jaime Kemp escreve um livro, Pastores em Perigo. E uma das
dos tópicos que ele fala justamente sobre o ativismo ministerial. E ele fala que esse ativismo gera em nós uma mornidão no amor verdadeiro. Porque é muito trabalho para Deus e pouco relacionamento com Deus. É fazer muito para Deus e não ter tempo para o Deus Todo-Poderoso. Percebam? A elogio, sim, que igreja maravilhosa. Mas ele conhece, porque ele anda dentro dela. E por ele andar dentro dela e os seus olhos serem como chama de fogo, ele vê o que ninguém vê. Eu não consigo saber quem está cantando aqui com o coração alegre e está cantando com o coração triste. Eu não dou conta. O pastor também não dá conta. Ninguém. O pastor não dá conta de saber como é que está meu coração. Se eu estou pregando alegre, estou pregando triste. Não. Mas aquele que anda no meio dos 7 castiçar de ouro, antes que a palavra saia. O que significa isso, Santiago? Vou dar um exemplo bem básico e já encerro. Fica quieto. Vou ficar quieto. Imagine comigo, por favor, 3 irmãs conversando. Como pode ser 3 irmãos? Conversando amanhã. Eles vão conversar amanhã ainda. Estão conversando. 3 irmãs estão falando sobre esse culto de hoje. Então, mas que culto abençoado. Os irmãos cantaram também. O pregador era meio fraco, mas Deus tem misericórdia, não foi até bom. E elas estão conversando, e de repente chega uma 4ª irmã, vem se aproximando. Esta 4ª irmã que vem se aproximando não é bem vista entre as 3 aqui. E essa irmã inocente vem chegando e se aproximando e fala assim: paz do Senhor, amada. E as 3 aqui, antes de se aproximar, dizem assim: lá vem a chata. Mas no coração ela fala: paz do Senhor, amada. Sabe o que significa olhos como chama de fogo? Significa que antes de você falar paz do Senhor, amada, ele ouviu e viu o seu coração dizendo: lá vem a chata. Os olhos dele é como chama de fogo, ele anda no meio da igreja. Ele primeiro faz elogio: trabalhem, podem trabalhar. Percebam que em nenhum momento Jesus está repreendendo eles. Não é para trabalhar não, não é para cantar não é para ofertar não é para liderar não. Ele disse: olha, parabéns, que trabalho maravilhoso. Aí agora a acusação: vocês deixaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo tudo isso, mas sem amar de verdade. E só vocês é que são prejudicados nisso. Porque trabalhar sem amar não tem como ser feliz. Qual é a saída para isto? Versículo 5 e versículo 7. Agora ele faz uma admoestação, um conselho. E qual é o conselho? Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. E eu acho isso fantástico. Não é só no campo da imaginação, lembrança e arrependimento, é prática. Ele fala assim: e pratica as primeiras obras. Então, percebam, qual é a saída para esta igreja? Primeiro, esta igreja só poderia ser restaurada a partir de 3 situações. Eles precisam seguir 3 instruções de Jesus. A primeira ele falou: lembra. É necessário lembrar. Lembrar o quê? Lembrar o que foi perdido. Lembrar e cultivar o desejo de restabelecer uma comunhão íntima. O verbo lembrar aqui, ou o verbo lembrar na Bíblia, traz a ideia de uma ação também. Não está só no campo da imaginação, ele tem que gerar uma ação. O que significa isso? Lembra? Capítulo 15 de Lucas, o menino lá, o pródigo que saiu, o novinho que saiu de casa, e ele está lá cuidando dos porcos com fome, e ele lembrou da casa do pai. E quando ele lembrou, ele não ficou sentado no chiqueiro, não. Quando ele lembrou, ele não ficou deitado na lama, ele disse: levantar-me-ei.
e irei ter com meu pai, e confessarei: pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba como um dos teus trabalhadores. Lembrar é uma ação, não está só no campo da imaginação. Não basta só reconhecer que está errado, não basta só reconhecer que tem que mudar, não basta só reconhecer que deixou o primeiro amor. Não, lembra, mas busca. Aí ele dá o segundo conselho: você precisa lembrar. Aí ele fala assim: é preciso arrependimento. Arrepender. Irmão, arrependimento não há necessidade de choro, de grito, de lamento, emoção, não. Arrependimento não é isso, arrependimento é uma atitude, é uma decisão. Estou andando para cá, o Espírito fala comigo através da sua palavra, eu compreendo que estou errado, compreendo que preciso voltar ao primeiro amor, então eu mudo o meu itinerário. E agora, antes eu estava com as costas viradas para Deus, sem relacionamento com Deus, mas no arrependimento eu volto para Deus. Vejo a beleza dele, a formosura dele, a glória dele, como é bom estar com ele. Ah, como eu perdi tempo andando sozinho, fazendo para ele, mas andando sozinho, e ele estava de braço aberto para me receber. Arrependimento é essa mudança de ideia. Lembra de uma coisa: a lembrança sem arrependimento, na verdade não é arrependimento, é remorso. Lembra do que Jesus falou, e o Evangelho de João vai dizer: olha, vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Provas que estou arrependido. O fruto, ele é a prova que aquela árvore é aquela árvore. Um pé de mangueira só é pé de mangueira porque ele dá manga. A manga é uma prova que ali é uma mangueira. Jesus falou: pelos frutos conhecereis as árvores. Então eu preciso dar provas que realmente estou mudado, que realmente o negócio agora vai engrenar, e agora eu vou, pastor, conta comigo e vamos lá. Eu lhe pergunto nesta noite: o que está fazendo o seu coração esfriar? O que está fazendo o seu coração se tornar uma pedra de gelo? O que é isso? Talvez o seu esposo não saiba, mas você sabe. A sua esposa não sabe, mas você sabe. O seu pastor não sabe, mas você sabe o porquê que o seu coração está uma pedra de gelo. E qual é o conselho de Jesus esta noite? Deixe isso de lado e arrependa-se e volte para Deus. Oh, aleluia! Irmãos, isto é o milagre da graça. Aqui é o Deus ofendido no texto, indo à procura daquele que o ofendeu, dizer: vem, arrepende, pode voltar para mim, eu estou de braço aberto, eu vou te perdoar, eu vou te restaurar, a gente vai caminhar novamente. Isto é graça. Mas como é que é essa volta? O versículo diz: a volta deve ser uma atitude de voltar a praticar as primeiras obras. Aí é só a gente fazer uma análise. Que obras eram essas que deixavam o seu coração incendiado? Acredito que sejam exercícios espirituais, como leitura bíblica, consagração, meditação, comunhão. São exercícios que é necessário para se manter como cristão. É impossível ser um cristão verdadeiro sem leitura de Bíblia, sem consagração, sem reflexão e sem comunhão mútua com a igreja. Quando isto acontece, o coração incendeia de novo. Deus nesta noite está dizendo para você: meu filho, você precisa voltar a praticar as primeiras obras. Diante de tudo isso, depois desse alerta que ele fala assim: olha, eu aconselho vocês a isto, ele faz uma pequena ressalva, mas muito séria. Ele diz: olha, falei para vocês, a minha graça está aqui, estou de braços abertos para restaurá-los, porém se vocês não fizerem isto,
brevemente. A expressão brevemente aqui dá a ideia de que será no súbito. Ele não marcou o horário, ele diz: a qualquer momento eu vou vir contra vocês e vou remover do teu lugar a tua luz. Eu vou tirar vocês do caminho, mas a minha obra não para. Mas se vocês se arrependerem, se vocês voltarem para mim, tem algo maravilhoso. Tudo que foi deixado para lá, a gente consegue começar de novo. Cabeça sobre o seu coração e dizer: levanta, estou te dando uma nova oportunidade hoje de acertar. Aleluia. Mas fazemos porque temos um relacionamento com Ele. Aleluia! Eu sinto a glória de Deus aqui dentro desta casa de oração. Há uma presença gloriosa do Espírito de Deus, dizendo para algumas pessoas nesta noite: você pode levantar outra vez, você pode começar outra vez, você pode ser cheio novamente, você pode receber poder outra vez, você pode receber dons espirituais outra vez, você pode começar a fazer a obra outra vez. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. De camandarabacandaraba. Dirimiandarabacantoromanaраbacandaraba. Remanto vedeia mandaracandaraba. Dirimiandarabacantorimicandaraba. Remandaraba cheia manha daia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor.
Tenha compaixão da minha alma, Senhor. Oh, aleluia, uma presença restauradora. É noite de restauração, é noite de restauração, é noite de restauração, é noite de avivamento, é noite de Deus te dar vida novamente. Receba vida, 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 vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Há uma presença restauradora, animadora. Eremana canto doco. Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui. Eu posso sentir a presença do meu Jesus, do meu amado Jesus, o meu amado Jesus, o amor da minha vida, o âmago da minha alma, a razão da minha existência, o meu tudo, o meu tudo, o meu tudo, o meu tudo é Ele. Oh, aleluia, aleluia. Deus, eu oro pela tua igreja, eu clamo pelo teu povo, eu suplico ao Senhor. Ó Deus, reconheço a minha pequenez, reconheço a minha insignificância, reconheço, ó Deus, que preciso mais de ti. Ajuda-nos, ajuda-nos, ó Deus, não deixa a gente ficar no automático espiritual, não, Senhor. Ó Deus, não deixe o ativismo de fazer a tua obra, ó Deus, apagar a chama de um relacionamento sincero com Deus. Eu oro por este jovem, esta moça, este obreiro, este líder, esta irmã, este irmão que chegou aqui nesta noite dizendo: Deus, eu preciso ser restaurado, porque você sabe melhor do que qualquer outra pessoa que está aqui, que você está muito aquém daquilo que você já foi e fez na obra de Deus, mas hoje Jesus marcou este momento para avivar o seu coração. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Se tiver arrependimento, a restauração, arrependimento, restauração, arrependimento, a vida, arrependimento, a milagre, arrependimento, a restauração dos dons, arrependimento e poder de Deus para a sua vida. Você pode glorificar a Ele.